um grupo privado chamado Dominando a Meia-Idade, que é o grupo oficial desse desafio, né? E aí lá dentro a gente tem outras discussões que não são trazidas para cá, e se você tiver alguma dúvida, algum problema em relação aos desafios que eu estou propondo, lá dentro a gente consegue discutir e eu consigo te ajudar a visualizar isso melhor. Então, além disso, você tem lá no grupo um e-book, que é um presente meu para quem está acompanhando lá dentro, de um e-book de 28 dias, um plano de batalha old school, que eu chamo de 28 dias, de tarefas para você fazer toda semana, para que você desenvolva certas áreas da sua vida, para que você consiga se desenvolver tanto pessoalmente, quanto no seu casamento, quanto no seu papel de pai. Então, se você quer esse e-book, se você quer rever as lives, se você quer tirar dúvidas, se você quer ter contato com outras pessoas que estão tentando fazer a mesma coisa que você, então você vai entrar no grupo que está aqui no meu perfil, no grupo do WhatsApp, e lá dentro a gente consegue bater um papo com mais calma, né? O Instagram ele não foi feito para ficar batendo papo, ele foi feito para coisinha rápida, né? Coisa dancinha, ediçãozinha, cortezinho, vídeo que passa 3 coisas ao mesmo tempo na tela, que agora não basta mais ter uma pessoa falando, né? A pessoa tem que falar rápido, tem que ter legenda, e se bobear tem que ter alguma coisa passando na tela para distrair o cérebro dela enquanto ela ouve o que você está falando. Então virou realmente um lugar de pessoas, virou um lugar de zumbi mesmo, né? O pessoal virou cracudo mesmo. E aí, papos longos e demorados e discussões e tudo mais não são muito bem-vindas aqui no Instagram, pelo menos é o que eu percebo. E lá no grupo a gente tem tempo para debater essas coisas com mais profundidade. Então, se você tem interesse, o grupo está no link da minha bio, tá? Além de ter as lives lá, ficar salvo lá, você ainda consegue baixar o e-book e trocar ideia. Hoje, o papo hoje é sobre a proximidade da morte, e na verdade, não é nem sobre a morte em si, mas a gente vai falar sobre uma forma de amadurecimento, que é uma forma muito peculiar de amadurecimento, né? Na verdade, quando a gente fala de amadurecer, a gente está falando de um aspecto mais global, né? Você pode estar falando de tempo, né? Você pode estar falando de idade, você pode estar falando de alguma conduta específica, por exemplo, comecei a trabalhar, então já virei um homem, né? Já tenho responsabilidade, já pago boleto e tal. Mas, na verdade, quando eu falo de desenvolver a personalidade, eu estou falando de uma outra coisa, né? Na verdade, eu estou falando de se diferenciar enquanto um ser humano. Porque a ideia é que, quando a gente nasce, a gente tem mais ou menos todo mundo igual, né? Todo mundo peladinho, todo mundo muito parecido, todo mundo com a cara parecida com um joelho, né? E ao longo da vida, conforme a gente vai desenvolvendo certas capacidades, tanto que a nossa genética programou, quanto das vivências que a gente teve, e das experiências, das memórias que a gente vai criando, do imaginário que a gente vai criando, tudo isso vai tornando a gente cada vez mais único, né? A gente vai deixando de ser uma parte de um todo, né, muito parecido, para virar alguma coisa única. Existe uma diferenciação máxima, né, que você pode chegar, o Olavo chamava isso de 12ª camada, mas dificilmente as pessoas chegam na 12ª camada, porque é preciso um esforço muito grande, e geralmente as pessoas não gostam de esforço, né? Mas, no geral, pelo esquema que ele desenvolveu das camadas, né, inclusive eu tenho alguns podcasts sobre as camadas da personalidade, começa no episódio 80, você acha lá o Pai Old School, lá no Spotify, né? O Pai Old School, as 12 camadas da personalidade a partir do 80. Então é 80, 81, 82, 83 e 84, eu acho. Falando sobre a 4ª, 5ª, 6ª e a 7ª. E aí você consegue entender como é que a gente faz para se diferenciar das outras pessoas, né? Basicamente é isso que é um amadurecimento mais global, um amadurecimento um pouco mais complexo do que isso que a gente fica falando, porque eu comecei a trabalhar, porque não sei o que, eu casei e fiz filho. A quantidade de idiota, né, de crianças, de pessoas infantiloides, né, que tem filho e que tem 40, 50 anos é muito grande. Essa avaliação pelas camadas ela é muito mais
importante, muito mais fidedigna com o nosso amadurecimento do que uma passagem do tempo, simplesmente, né? Então, quando eu estou falando de amadurecimento, eu estou falando aqui exatamente disso, dessa personificação daquilo que a gente pode chegar a ser, né? A gente tem esse potencial, a gente pode explorar esse potencial ou não, né? E aí depende muitas vezes da própria pessoa, né? E quando isso acontece, a pessoa consegue entender que ela viveu uma vida em primeira pessoa, ou seja, ela olha para trás e ela enxerga a vida dela como uma história com um arco narrativo, ou seja, ela consegue dizer, alguém viveu realmente essa história. Quando a pessoa não tem esse processo de diferenciação, ou seja, ela fica imatura, digamos assim, por muito tempo ou para sempre, a gente fala que ela realmente não conseguiu se diferenciar. Então ela viveu como um robozinho, um NPC, e a história da vida dela vai ser muito parecida com a história de qualquer outro ser humano genérico que ela encontrar pela vida. Ou seja, ela é menos ser humano, né? Não no sentido de ter um valor, né? Toda vida importa, todo ser humano importa. Não é disso, né? Ela não é menos por conta disso. Ela é menos humano no sentido de diferenciação daquela natureza normal que a gente tem, né? Então, a ideia, quando a pessoa vive desse jeito, a ideia é que dá uma sensação de que a vida está passando muito rápido e que você é só um passageiro que fica observando, né? É exatamente esse o problema que eu queria atacar com essa live de hoje. Então, feitas aí as ponderações, né, as explicações, os convites e etc., o panorama geral da coisa, então a gente começa, né, o nosso conteúdo aqui. Vou tomar minha água aqui. Eu queria começar contando uma história que me marcou muito. E quando eu comecei a estudar essa coisa da meia-idade, eu comecei a entender que muitas vezes a gente acaba virando essa esquina, né, da meia-idade e chegando no final da vida com um certo sentimento de uma amargura no peito, né? É uma forma de ressentimento mesmo. Você sofre porque você tomou escolhas erradas, tomou decisões erradas. Você chega no final da vida, parece que sua vida foi uma merda. E às vezes foi mesmo, né? Por conta de decisões, por conta de outras coisas. E tem uma cena, eu não sei se vocês já assistiram, a série do Rocky, né? O Rocky, o boxeador do Stallone. O sexto filme foi um filme que eu assisti no cinema quando saiu, né? Os Rocks são mais antigos, né? O primeiro acho que é dos anos 70. E aí depois, 70, 80, o Rock 4 já é ali do final dos anos 80, o 5 acho que é 90 e poucos, e depois teve um pulo, né? E aí o sexto Rock foi sair, eu já era adulto, né? Já estava lá com meus 20 e tantos anos, e eu fui ver no cinema. Eu, obviamente, muito emocionado, porque eu estava acostumado já conhecia todos os Rock. Tem uma cena que é logo no começo, é uma cena onde a Adrian, né, a mulher do Rock, ela morreu, e ele parece que no dia do aniversário dela, ele gosta de fazer um tour pela cidade, ali na Filadélfia, onde ele morava, onde ele mora ainda, visitando lugares que foram importantes para a história deles, né, para a jornada deles. Então tem lá um ringue de passeio de hóquei, né, de patins no gelo, tem lá o zoológico, tem lá todas as cenas clássicas, né, tem lá a lojinha de pet shop, que é onde ela trabalhou, tem todas as cenas clássicas, assim, tudo muito empoeirado, tudo já decadente e tal, e ele faz esse passeio. O Polly, que é irmão da Ada, irmão mais velho dela, ele começa o filme já puto, né, ele é um personagem meio anti-herói mesmo, ele é meio puto com as coisas, ele é sem paciência, ele dá umas tiradas, é a graça dele, né? Às vezes ele é a tragédia do negócio, e às vezes ele é o alívio cômico, né? Ele tem esses extremos. Ele começa esse filme muito puto, o Rock vai passando, né, nos lugares, e ele fica assim, já acabou? Já acabou? Vambora. Tá muito frio, tá uma merda isso aqui. E o Rock meio assim, meio olhando e tal, mas ignorando, falou assim, o Polly, né, cara, o Polly é meio assim mesmo, foda-se. E aí, chega no outro lugar,
Isso aí é coisa de gente idiota. Esse negócio de patinar no gelo aí, ó, isso é coisa de gente idiota. Ainda bem que esse lugar, o lugar tava demolido, né? Tava uns escombros, assim. Ainda bem que esse lugar tá demolido aí, ó. Isso é coisa de gente idiota. Aí o Rock fica meio assim, né? Chega uma hora que ele fala assim, cara, qual que é a tua? Sua irmã morreu, eu tô aqui em luto, né? Aniversário dela de novo, eu tô aqui em luto e tal. Que porra é essa, cara? Por que você tá desse jeito? E aí o Paulie, ele fala um negócio muito interessante. Eu conto melhor isso aí, né? No episódio 58 do podcast do Pai Old School, que é o episódio que chama Memento Mori, que eu tava falando não a abordagem normal do Memento Mori, que é uma reflexão sobre o final da vida e tal, que já é famoso, né? Muita gente conhece. Mas eu faço uma reflexão de como que a gente pode chegar nesse momento, né, tão amargurado quanto o Paulie estava. E ele explica o porquê logo numa fala seguinte. Ele fala assim, você fica me obrigando a vir aqui passear nesses lugares onde ela viveu, porque você tem lembranças boas com ela, porque você tratou ela bem, você a amava, você cuidou dela, você tratou ela bem de todas as formas, você colocou ela no lugar dela de esposa, você honrou ela, e eu só fiz merda com ela a vida inteira. Toda vez que eu lembro dela, eu lembro com remorso, e eu tô puto, e toda vez que ele precisa lembrar dela, eu fico puto porque eu fui um irmão de merda. Né? Tem algumas cenas do primeiro e do segundo filme que ele chega a partir pra cima dela, até com um taco de beisebol, tá? O Rock entra na frente. Então, assim, ele tava, por conta das condutas dele, ele tava com o coração completamente empedrado. E isso é um problema porque tem certas coisas na nossa história que, se a gente não para pensar enquanto a gente está vivendo, a gente não dá um zoom out aqui, ó, chegou aqui, olhou de fora assim, cara, ó, eu olhei desde o começo, olhei para frente, eu tento vislumbrar o que pode acontecer. Se a gente não faz esse tipo de análise, a gente corre o risco de chegar no final da vida como o Paulie, né? Fez merda a vida inteira, chega um momento que a irmã morreu, não tem mais o que fazer, não tem como remediar nada, não tem como pedir desculpa, não tem como pedir perdão. Então, esse tipo de coisa que a gente quer evitar quando a gente consegue ter a oportunidade de chegar na meia-idade com uma certa consciência de que a gente precisa olhar para a nossa vida como uma narrativa. Como é que eu estou contando essa história? Como é que essa história está sendo escrita por mim? Será que sou eu que estou escrevendo essa história de fato em primeira pessoa? Ou a minha mão está meio que escrevendo automaticamente, ou às vezes nem tem história, às vezes é só um amontoado de coisas que aconteceu e meio que foda-se, eu não consigo nem avaliar isso aí, nem consigo olhar para esse direito como uma história. Então, assim, esse seria, acho que, o grande erro que as pessoas geralmente cometem e que fazem elas chegarem no final da vida completamente desiludidas daquilo que foi a vida delas, né? Guilherme, boa noite. Então, assim, a ideia é que a gente consiga nessa live entender a importância disso e não errar nesse sentido, né? Que a gente consiga personalizar a nossa vida e amadurecer de uma forma que a gente consiga olhar para a nossa história e falar assim, na cara, isso aqui fui eu mesmo que fiz, isso aqui foi uma vida, não necessariamente assim, eu só acertei, não é isso. Mas assim, cara, as decisões que eu tomei foram decisões conscientes, foram decisões que realmente eu queria tomar. E aí eu acertei, errei, né, pedi desculpa, magoei e tal, mas a história que eu consigo contar é uma história que eu de fato vivi. Não foi uma história que me empurraram para ela, ou porque meus pais queriam isso, ou porque a minha esposa queria isso, ou porque os meus filhos me obrigaram, ou porque... Não, é você contando essa história em primeira pessoa, né? E por que é difícil ter esse grau de amadurecimento, né? Por que é difícil as pessoas conseguirem olhar para isso? Realmente não é um processo fácil de fazer. E o Jung, né, o psicólogo, o psiquiatra, não sei, o Jung, ele é um cara que explica um pouco como é que funciona esse mecanismo dentro da nossa psique, né? Tem um mecanismo que ele explica que eu acho muito interessante, que é basicamente, ao longo da vida, a gente vai deslocando o nosso eixo de percepção, o nosso eixo de interpretação do mundo e de vivência,
a gente vai deslocando esse eixo de acordo com a fase da vida que a gente está. E todas essas transições desse eixo de percepção da vida, eles são meio problemáticos, porque você deixa de viver de uma certa forma e passa a viver de uma outra forma. E isso, obviamente, ninguém gosta, porque dá uma sensação de insegurança, né? Você está acostumado a fazer as coisas do mesmo jeito, bonitinho, não sei o quê. De repente acontece uma quebra e você precisa deslocar a sua forma de enxergar a vida para um outro lugar. E aí, como é que o Jung define isso? Ele define o seguinte: quando você é criança, o seu eixo de sustentação da sua conduta, daquilo que você observa para entender o mundo, daquilo que você olha para imitar, para fazer né, as coisas que você precisa, são os seus pais, né? Então, quando você é criança, você olha para os seus pais e ali o mundo basicamente está descrito, né? Tudo que eles descreverem para você, você vai entender que o mundo é assim. Se eles te tratam sempre mal, você vai achar que o mundo é mal. Se eles te tratam sempre bem, você vai achar que o mundo tem pessoas boas. Enfim, em vários tipos de coisas que vão acontecer estão diretamente ligadas a como os pais tratam a criança. Porque aquela é a forma que a criança tem de interpretar o mundo. É olhando para o pai e falando assim, beleza, como é que o mundo é? O que pode, o que não pode? O que é possível, o que não é? O que é o certo, o que é o errado? É isso. Quando você está na adolescência, existe um deslocamento, já não para os pais, o deslocamento do seu eixo de interpretação, ele vai para o próprio ego da pessoa. Eu falo que o adolescente ele tem uma pegada mais egocêntrica, né? Ele pensa sempre nele, tudo ele que tem que sair ganhando, ele que tem que estar feliz, ele que tem que não sei o quê. O Jung falava que é um deslocamento do centro ali, do eixo da psique dele. A forma dele entender o mundo é o próprio ego. O ego é aquela parte da psique que o Freud já tinha falado, que é a parte consciente da nossa psique. Então é aquilo que a gente acha que sabe da vida, e quando você é jovem você acha que você sabe muita coisa da vida. Aquilo que você acha, você interpreta o mundo através daquilo. Então é por isso que o jovem às vezes é meio prepotente, porque ele acha que a única coisa que existe no mundo é aquilo que ele sabe, é aquilo que ele conhece, é aquilo que ele está acostumado. Portanto, ele é muito foda naquilo, porque se ele conhece aquilo e aquilo é o mundo, obviamente eu conheço tudo do mundo. Entende? Então, existe essa fase onde o eixo interpretativo do mundo ele passa pelo ego, que é a nossa mente consciente. Conforme você vai ficando mais adulto, você vai trocando esse eixo do ego para o self. E aí já começa a ter um pouco mais de complexidade nisso aqui. O self ele não é uma coisa difícil de entender depois que você entende. Mas para explicar e até pegar o conceito leva um tempo. Então eu quero que você tenha muita atenção. E também nem é a minha ideia aqui ficar falando de conceitos e tal. Só que eu preciso falar dessas transições, desses eixos, para que vocês entendam o que exatamente a gente está fazendo aqui, né? Qual é esse mecanismo que eu estou querendo estimular para que todo mundo consiga fazer essa transição. Então, o que seria o self na visão do Jung, né? Da psicanálise... Eu esqueci agora o nome legal. Psicologia analítica. Acho que é psicologia analítica que ele chama. O que é o self? O self é uma espécie de um eu profundo que seria o seu eu ideal, digamos assim. É aquilo que você gostaria de fato de ser. É aquilo que você, se você virasse hoje, aquilo que se acontecesse hoje com você, você ficaria plenamente satisfeito. É basicamente isso, esse que é o conceito do self. Quando você troca essa fase da adolescência para a fase adulta, você troca o seu eixo de projeção, o seu eixo de parâmetros do seu ego para o self, ou seja, você começa a vislumbrar aquilo que você poderia se tornar e aquilo ali passa a ser o guia para que você tome decisões na sua vida. Então é basicamente isso que acontece. E no final da vida, esse eixo passa do self para Deus, né? Deus ou a transcendência, ou enfim, alguma coisa fora daqui, porque você já está mais em contato com alguma coisa mais para frente, né? A vida já passou, o que você tem de perspectiva é olhar para frente, e o que você tem para frente é a morte. Então, né, você começa a se basear naquilo que seria um contato com Deus, né? Então, a criança
né, direto para os pais, o adolescente para o próprio ego, o adulto, o self, e o idoso, né, já para o final da vida, Deus. E aí, o que acontece na crise da meia-idade? O que acontece é uma espécie de um aviso da sua própria psique, falando assim, olha, presta atenção, dá um jeito na sua vida, porque ela está acabando. Você precisa amadurecer, você precisa virar gente. A não ser que você queira continuar como um NPC genérico, você precisa se personalizar. O que é essa personalização? O que é essa transição da crise da meia-idade? É a saída exatamente do ego para o self, né? O seu padrão de que você vai estimar na vida, o que você vai buscar, o que você vai levar em consideração no seu eixo narrativo não é mais o seu ego, é aquele eu ideal que você precisa buscar e que você sabe que você pode alcançar, mas para isso você precisa traçar um caminho, né? Então, esse é o grande problema, né, da crise da meia-idade, é essa troca do eixo do ego para o self. E aí a gente tem um problema, né, porque a gente, para a gente conseguir encarar esse tipo de coisa, a gente precisa de algumas condutas, né? E a nossa evolução, ela vai passar por várias vias, por várias camadas, digamos assim. Você tem uma camada biológica, que você precisa cuidar, né? Você precisa se hidratar adequadamente, você tem que se alimentar adequadamente, você tem que dormir bem, para você conseguir desempenhar certas coisas. Você tem a parte cognitiva, né? Você precisa ler, você precisa estudar, você precisa aprender coisas novas, você precisa exercitar algumas capacidades. Se você não consegue aprender nada novo, vai ficar bem difícil de você se diferenciar. Afinal de contas, você vai estar ficando para trás e muito parecido com pessoas que também não gostam de estudar, não gostam de aprender, não gostam de exercitar nenhuma capacidade nova, nada diferente. Então você vai ficar igual a todo mundo e é basicamente isso que acontece com 99% das pessoas. Você precisa também cuidar da sua parte emocional, você precisa ter alguns hobbies, né? Você precisa ter passatempos, coisas que te tirem da maluquice do dia a dia, até para você conseguir dar um certo espaço, dar 2 passos para trás e tentar contemplar um pouco melhor a sua vida. Você consegue contemplar a sua vida muito melhor se você está com a cabeça um pouco mais fora da confusão do que no meio da confusão, né? Quando você está cuidando do seu filho, chorando, fazendo birra, gritando, com fome, ali no meio daquela confusão, você não consegue nem lembrar do quanto você ama aquela criaturinha, né? Porque está no meio do tiroteio e você precisa resolver o que está pegando fogo ali na hora. E aí você toma as atitudes que precisa, você tal. Depois que passa aquele momento, você dá aquela aliviada assim, putz, cara, esse menino é legal, né? Pô, que aperto nós passamos. É sempre assim. Então, no fundo, fala Douglas, boa noite. Então, no fundo, o que você precisa na questão emocional é ter alguns hobbies. E eu dei uma dica também na primeira live, que eu falei sobre os exílios, né, os momentos de exílio. E aí eu queria saber também se você está praticando esse exílio, se você chegou a fazer. Se você não fez, eu recomendo que você entre no grupo, o grupo Dominando a Meia-Idade, que lá tem o replay da aula, né, do link para a aula, para você reassistir, porque o exílio é muito importante e eu recomendo que você faça. E por último, você tem uma camada que é uma camada superior, que é a camada transcendente, né? Até o Victor Frankl fala que você precisa servir a um Deus, né? Servir um ideal. Essa camada é uma camada um pouco mais difícil de ser alcançada, e nem é minha pretensão falar disso aqui, porque eu também não entendo tanto disso. Mas, no fundo, quando você fala para quem é cristão principalmente, né? Quando você fala de servir a um Deus, servir a um ideal, a gente está basicamente falando de conseguir colocar outras pessoas antes de você mesmo, né? Você conseguir servir a pessoa que você ama, colocando as necessidades dela à frente das suas, né? Conseguindo resolver coisas para o bem dela antes de pensar no seu bem. Então, não é uma coisa fácil também de se fazer quando a gente pensa numa questão de maturidade, né? Uma personalização do seu eu vai passar por isso também. Se você conseguir desenvolver esse tipo de coisa, você vai ser mais você do que se você não fizer. Então é basicamente essa a ideia desse amadurecimento, inclusive subindo nas camadas da personalidade, né?
E aí você pode pensar assim, pô, mas é muito difícil fazer isso, né? E de fato é difícil e de fato precisa ser você a fazer. Porque eu não consigo fazer para você, eu não posso hidratar você para você, né? Eu não posso ir em sua casa e te dar água na boca. Eu não posso te fazer dormir cedo, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo buscar hobbies para você fazer. Eu não consigo te levar ao encontro de Deus, eu não consigo te buscar na sua casa e te levar numa igreja, te levar no seu templo, na sua religião. Mas tem uma coisa que eu consigo te ajudar. Eu consigo te ajudar a aprender coisas, eu consigo te ajudar a estudar e eu consigo te ajudar a praticar coisas importantes na sua vida. Isso aí eu consigo fazer, já tenho feito isso, já vai fazer 2 anos. Eu sempre perco a conta, mas eu acho que são 2 anos. Mas eu tenho que voltar lá no primeiro episódio para ver. A ideia do podcast é exatamente isso, te ajudar a estudar certas coisas, entender certas coisas, colocar na prática certas coisas e melhorar a sua vida, né? Seja como pai, seja como pessoa mesmo, como homem, seja como marido, né? A ideia é essa. Você vai falar assim, Rafael, mas a vida é muito corrida, não dá tempo, falta tempo para estudar e tal. E a ideia do podcast é exatamente tentar dar uma hackeada, né? Dar uma burlada nessa questão da falta de tempo. Porque no fundo não é que a gente não tem tempo. No fundo a gente tem muito tempo ocioso que a gente não consegue aproveitar para nada. Na prática é isso, né? Você mora numa cidade um pouco maior e você fica no trânsito, não é que você não tem tempo, é que você está no trânsito, você não consegue fazer outras coisas. Dificilmente você consegue no trânsito, às vezes mesmo que o trânsito esteja agarrado, pegar um livro e começar a ler. Não dá para fazer isso, né? Quando você está na academia, por exemplo, você está numa vida corrida pra caramba, você corre para ir na academia, entre uma série e outra você não vai pegar um livro para ler. Né? Quando você está correndo, caminhando na rua, você não vai pegar um livro para ficar lendo. Quando você está lavando louça na sua pia, você não consegue lavar a louça e ler um livro ao mesmo tempo, né? Você, quando você está, sei lá, lavando seu carro no fim de semana, sábado de manhã, você não consegue lavar o seu carro, mas tudo isso você consegue fazer ouvindo podcast. Então a minha ideia, no final das contas, era exatamente pegar esses momentos assim, cara, as pessoas elas têm tempo, um tempo ocioso, um tempo que ela tá presa ali de alguma forma, um tempo de deslocamento, um tempo de academia, um tempo de lavar a louça, um tempo de varrer a casa. E por que eu sei que isso acontece? Porque eu a vida inteira também trabalhei, sempre trabalhei muito e sempre tive um monte de brecha nesses tempos ociosos, onde eu conseguia estudar, me capacitar, aprender coisas novas, fazer um monte de coisa, porque o meu corpo está fisicamente ocupado, mas a minha mente não. Então eu consigo passar uma vassoura na casa ouvindo alguma coisa, aprendendo alguma coisa. E é por isso que eu faço o podcast, para que você não tenha desculpa, e aqui entra o ponto principal, para você não se desenvolver, para você não ser uma pessoa melhor. A não ser que você queira, de fato, negligenciar a sua própria vida. Aí beleza, aí não tem o que fazer. Mas se você realmente quer aprender coisas diferentes e praticar coisas diferentes, porque você está insatisfeito com a forma que você toca a sua vida, o caminho vai ser esse. A vida ela não vai parar para você simplesmente fazer a sua listinha lá de livros, né? Aqueles livros que o pessoal vai ler todo dia, todo ano, né? A vida não vai parar para você sentar na varanda, acender um charuto e ler os seus livros, né? Você vai ter que ir encaixando na hora que der. É mais fácil encaixar um podcast do que você pegar um monte de livro para sentar, ler e perder aquele tempo todo e no final das contas você percebeu que você não aprendeu porra nenhuma daquilo. E eu tenho ficado muito feliz porque eu tenho tido muito feedback bom em relação aos podcasts. Porque, cara, assim, eu não sei se existe uma noção real. As pessoas às vezes falam muito de produtor de conteúdo, né? A pessoa faz não sei o que na internet, tá na internet, tá fazendo videozinho, tá fazendo livezinha, tá fazendo... As pessoas não têm ideia do trabalho que dá para fazer alguma coisa bem feita, né? Obviamente, para você fazer qualquer coisa, aí não dá trabalho, aí é tranquilo. Você só abre aqui a câmera e começa a falar um monte de groselha e tal. Não estou falando disso, estou falando de realmente estruturar um conteúdo bacana que faça sentido para quem está ouvindo. Né? Dá muito trabalho. E foi muito engraçado, porque várias vezes nesses 2 anos, eu sempre pensava em parar, cara. Porque, porra, eu já estava
já com 2 filhos, sabe? Meu mais novo já fez 2 anos agora. Eu já tava com 2 filhos, já tava, porra, trocando de profissão, aprendendo um monte de coisa nova, estudando pra caramba, estudei um monte de coisa de criação de filho, tava muito ocupado com um monte de coisa. Falei, cara, vou largar essa porra pra lá, cara. Primeiro porque, honestamente, assim, não dá absolutamente nenhum retorno financeiro, né? Segundo, porque é um tempo que eu poderia estar aproveitando com a minha família ou fazendo alguma outra coisa divertida. Terceiro, porque na minha cabeça as pessoas não estavam nem dando tanta importância assim. Só que toda vez que eu falava, galera, olha só, não tá dando não, eu vou ver se eu paro e tal, tá difícil. Sempre vinham alguns feedbacks, pô, cara, não para não. Pô, eu gosto do seu trabalho, eu gosto do seu conteúdo. Pô, bacana, cara, esse episódio aqui me ajudou. Esse negócio aqui que você falou, pô, me ajudou pra caramba. Então, assim, no final das contas, eu percebi que as pessoas, de fato, elas estavam gostando, estavam consumindo conteúdo, mas elas só estavam quietas na delas. Elas não estavam avisando, elas não vinham pra mim falar, cara, foi legal isso aqui, parabéns. Pô, esse episódio foi bacana. Pô, acabei de ouvir isso aqui, legal. As pessoas, parece que elas, não sei se elas são ou tímidas, ou às vezes não têm o costume de se comunicar e ficar falando aquilo que tá fazendo e tal, não sei o que é. Mas por algum motivo quase nunca aparecia nenhum feedback de nada. De repente, quando eu falava que não ia fazer mais, ou que estava cansado, ou que pô, ia largar pra lá, vinha um monte de gente falando, pô, não para não, tá legal, eu gosto. Tá. Então, assim, várias pessoas me disseram várias vezes que tiveram uma melhora muito importante, tanto no amadurecimento, quanto no próprio relacionamento, quanto na paternidade. E no final das contas, cara, isso me dá um orgulho danado. E no final das contas é só por isso que eu não parei ainda. Só que eu tava pensando o seguinte, cara. Inclusive tem um episódio que eu tava conversando isso com um conhecido outro dia. Um episódio que eu fiz meio despretensioso, assim, um conteúdo que eu já tinha estudado, mas não é muito meu foco, porque eu tenho 2 filhos, né, 2 meninos, e eu tinha muita coisa legal para falar para pais de meninas, né? Eu falei, pô, vou juntar tudo nesse episódio. É o episódio 99, chama Resgatando a Sua Princesa. É um episódio que é muito elogiado, cara. Muita gente vem falar comigo, pô, esse episódio tá muito legal, cara, parabéns e tal. E é engraçado isso, né? Às vezes o feedback vem de onde a gente menos espera, né? E outra coisa também que eu ouço sempre, que o pessoal sempre vem falar assim, às vezes eu chamo alguém ali no direct para perguntar, pô, cara, e aí, o que você tá achando do conteúdo? Tem alguma sugestão e tal? Às vezes eu puxo alguém para algumas pessoas aleatórias ali para pegar um feedback mesmo e tal. Aí a pessoa às vezes começa a falar algumas coisas, começa a desabafar e tal, e a gente vai conversando. Fala, cara, a minha maior dificuldade é tal, 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 inclusive tá acontecendo isso, não sei o que, blá, blá. E aí no final eu falo, pô, valeu, cara, tava precisando desabafar mesmo, valeu por ter me ouvido aí e tal. Eu nem percebi que eu tava precisando falar, eu só tava meio angustiado e não sabia o que fazer, e tava só represando aquele monte de coisa. Eu não sei se isso acontece com você também, mas a gente é meio que programado para não ficar dando atenção para isso, né? Para as angústias que estão no nosso peito. E aí aparece alguém para conversar, a gente põe um pouquinho para fora, já melhora maximamente ali aquilo que a gente está sentindo. Então eu cheguei a uma conclusão muito importante. Por que eu estou contando isso? Porque a gente tem os conteúdos do podcast, que de vez em quando aparece um ou outro elogiando porque eu falo que vou parar, e aí eu nunca parei, né, nesses 2 anos. E a gente tem conversas que são importantes para que a gente coloque para fora certas coisas, né? Essas duas coisas, se eu conseguir juntar isso num lugar só, né? Porque aqui eu fico no Instagram e no podcast. No Instagram e no podcast. O que eu vou fazer, cara? Isso eu já estou dando de antemão aqui e eu estou adiantando para vocês, né? Depois de terminar esse desafio, lá no final de junho, eu vou criar uma comunidade. Essa comunidade vai ser uma comunidade de podcasts extras sobre assuntos específicos, sobre problemas específicos, né? Inclusive vai ter um curso completo lá dentro sobre essa fase da meia-idade. Vou falar dos medos que a gente tem, vou falar de como funciona a questão da felicidade no sentido antropológico da coisa. Vou te dar um caminho para que você consiga, de fato, navegar por essa crise da meia-idade. Se você ainda não teve, ou se você já teve e ficou meio mal resolvido, você vai conseguir entender isso. Mas não só isso, eu estou pensando em outros conteúdos também, parte de finanças,
para pais de família, outras coisas específicas que vão impactar diretamente na nossa vida. Eu vou criar lá dentro dessa comunidade e esses podcasts vão ser só para lá, obviamente, e uma comunidade onde a gente consiga trocar uma ideia abertamente, num ambiente onde a gente sabe que não vai ser julgado, que não vai ser mal entendido, onde a gente tem ali homens, né, na mesma situação, geralmente pais de família, geralmente, né, casado, com filho, que querem tanto ajudar uns aos outros quanto ser ajudados também. Então, essa comunidade eu vou criar, estou dando um spoiler aqui para vocês, porque isso faz parte do nosso amadurecimento também. A minha ideia é montar tipo um quartel-general, e aí lá dentro a gente afia as nossas armas, né, para poder enfrentar o mundo lá fora com mais força. Eu acho que isso é muito, muito importante. Interessante, né? Pois é, cara, é uma coisa que eu venho pensando há muito tempo e é uma coisa que é difícil de achar, né? É difícil de achar. Tem muita coisa voltada para esse público mais masculinista, mais red pill, né? Esse pessoal realmente meio que domina o debate na internet em relação a nichos masculinos, né? Geralmente o pessoal vai para essa área. Então, é estoicismo, é alguma coisa voltada para a parte de como conquistar mulheres e não sei o quê. Essa parte de casamento e filhos, para homens especificamente, eu não vi ainda. Existem várias dessas comunidades lá fora, né, nos Estados Unidos. Eu acompanho muito podcast que é de lá, e tem muitas dessas bolhas, né, os caras vão criando, e eu acho que é muito interessante a gente tentar criar esse movimento aqui, porque, cara, eu acho que isso nunca foi mais urgente, né? A gente nunca precisou tanto disso aí. E qual que é a ideia, então, da gente conseguir se juntar para fazer isso daí? Geralmente nós homens falamos, nos afogamos em nossos problemas particulares sem falar para ninguém. É exatamente isso. E às vezes não é maldade, né, cara? Pelo contrário, às vezes é uma benevolência que a gente tenta trazer para não preocupar a esposa, para não sei o quê, para não preocupar os outros e tal. Cara, realmente tô passando por um problema aqui. Ontem eu fiz uma sequência de stories aqui, não sei se chegou a ver, que eu tava realmente... que na verdade era uma angústia vinda de assim, muito volume de trabalho, muito volume de coisa para fazer. Então, essa semana especificamente, eu tava me sentindo muito sufocado, cara, muito sufocado. Uma avalanche, assim, sabe quando você é criança e você tá na praia, e aí você toma um capote na onda, e aí você tenta levantar, vem outra onda, aí você tenta levantar, vem outra... Essa semana eu tava me sentindo assim. E eu precisava resolver umas coisas de trabalho, muita coisa para fazer, tinha que preparar a live aqui, tinha que, cuidar dos meninos de manhã e à noite, não sei. Então você vai ficando meia coisa, cara, e é difícil chegar pra sua esposa e jogar aquele monte de coisa nela. No fundo, sabe, não vai resolver, não vai... exatamente, por isso a gente acaba vivendo menos. O índice de suicídio masculino é muito... Eu não vou saber os números de cabeça, mas o índice de suicídio masculino é muito maior. O índice de depressão é muito maior. Porque para a mulher, cara, socializar esse tipo de angústia é muito natural, né? Elas são mais sociais nesse sentido. Então, acaba que o próprio processo de falar e ouvir acaba curando isso ou amenizando isso de alguma forma, né? Pra gente é um pouco mais difícil. Então, no fundo, a gente precisa, cara. E precisa que seja com outros homens. É por isso que a galera, às vezes, se apega tanto ao time de futebol que tem. Eu sei que o Ian joga bola toda semana, ele é goleiro lá de um time de futebol. E eu consigo imaginar o tipo de terapia que é você estar com um monte de amigos no fim de semana trocando ideia e jogando junto e tal. Durante muito tempo eu tive banda, né? Por mais cansado que eu tivesse, toda vez que eu tinha um ensaio da banda, que era eu e mais 2, 3 amigos, geralmente eu saía de lá mais renovado, mais cansado, óbvio, né? Fica em pé com contrabaixo pendurado, tocando. É óbvio que é cansativo, mas você sai de lá com a alma mais limpa, né? Aí, ó, clube de tiro também, eu imagino que seja um processo bem de colocar bem para fora, né? Então, cara, é importante esse tipo de coisa. A gente não leva isso tão a sério e a gente às vezes nem sabe que existe essa opção, né? Então, eu queria comentar algumas coisas aqui,
para que a gente consiga também sair dessa live com um pouco, né, alivia bastante, eu imagino. Eu tinha muita vontade, cara, aqui perto é uma cidade muito pequena, aqui eu não conheço nenhum lugar, aqui nem aqui em Viçosa e nem na região, que eu acho que só em Juiz de Fora que tem, mas dá, sei lá, uns 200 quilômetros daqui, então não vai compensar. Mas um dia eu vou procurar isso daí com mais carinho. O que eu queria então trazer como um conteúdo final aqui para essa live, né? Ah não, Rio Branco tem, cara? Em Rio Branco tem clube de tiro? Sério, Ian? E você nunca me chamou? Porra, aí não, né, bicho? São Gabriel, Rio Grande do Sul. É grande a cidade? Me manda o perfil depois, eu vou querer sim, cara. Olha que doideira, esse negócio tem debaixo do meu nariz e eu não tô sabendo. Vamos dar um jeito de ir lá, cara. Inclusive a gente pode marcar a sessão de foto lá, né? Não sei se o local permite. A gente podia marcar a sessão de foto. Eu tô querendo tirar umas fotos. O Ian é fotógrafo profissional. E tô para tirar umas fotos bem feitas, né? Pra divulgação, enfim, pra ter, né? Com a perna, com os meninos. A gente pode fazer uma sessão de foto lá, cara. Ia ser do caralho. Ia ser do caralho. O Instagram ia derrubar as fotos, né? Se eu postasse, mas enfim, né? Daria pra gente fazer alguma coisa bacana. Eu queria, cara, como um conteúdo final aqui, para passar para vocês algumas coisas práticas também para a gente conseguir alguma motivação até para a gente conseguir tirar, porque é muito difícil às vezes a gente tentar estudar, tentar se capacitar e ter preguiça, né? E ter apatia, e estar cansado e tal. Tem uma coisa que eu queria passar para vocês, porque quando eu descobri isso mudou muita coisa na minha vida. Na época que eu vi isso, eu vi aquele Eslen Delanogari, aquele psicólogo, falando sobre como funciona essa questão da preguiça. Ele estava falando de preguiça e depressão, né? Como funciona essa coisa da preguiça no cérebro. Porque o cérebro, ele está acostumado a trabalhar de uma forma. O cérebro de um preguiçoso, se o cara é preguiçoso durante muito tempo e não consegue se livrar disso, o cérebro dele fica muito bom em ser preguiçoso. Ele estava falando isso, exemplo também da pessoa que é mais deprimida, mais depressiva. Pessoa que passa a vida inteira meio triste, meio deprimida, e chega mais para os 40, 50 anos, é muito mais difícil tratar essa pessoa do que uma pessoa jovem, porque o cérebro dela ficou muito bom em trabalhar dessa forma. E aí precisa de várias intervenções, precisa de medicamento e tal. E isso tem muito a ver com um livro que se chama Educação da Vontade, né? Eu acho que tá até aqui. Deixa eu ver isso daqui. Esse livro aqui, ó, ele fala exatamente disso também. Só que não do cérebro biológico, ele fala da vontade, que seria uma força da alma, né? A nossa vontade, se ela não for exercitada, ela vai ficando fraca também. É como se fosse uma força de vontade mesmo. E aí, qual que é a ideia de quando você tem preguiça, ou está desanimado, ou não está afim de fazer e tal? Toda vez que você tiver alguma coisa... Toda vez que você precisar fazer alguma coisa difícil para você, que você considera difícil, você vai precisar recrutar muita vontade, né? Você vai precisar de uma força de vontade muito grande. Só que, se você com o tempo se acostuma a fazer coisas difíceis, mesmo sem vontade, você vai ficando... Seu cérebro vai entendendo melhor que é melhor fazer mesmo sem vontade. Então você começa a acostumar o seu cérebro que você pode fazer coisas mesmo sem vontade, mesmo sendo desagradável, mesmo sendo chato. E aí essas pequenas vitórias que você vai tendo de fazer coisas no dia a dia que você não tem vontade, como por exemplo estudar, como por exemplo praticar algum exercício desses das lives que eu estou passando aqui, né, da live 1, da live 2, e hoje também vai ter um exercício. Toda vez que você encara alguma coisa dessa, e mesmo que seja uma atitude pequena, você vai lá e quebra aquele padrão de preguiça e executa. Você vai ficando melhor em executar. Funciona como se fosse uma espécie de juro composto. Já viu aquele gráfico de juro composto? Aquele gráficozinho,
quando você começa a juntar dinheiro, ele começa bem devagarzinho, assim, subindo bem devagarzinho, vai assim, de repente, lá na frente ele faz uma explosão para cima. Isso acontece também com os nossos hábitos e com as ações que a gente toma ao longo da vida, né? Se você vai exercitando a sua vontade para você fazer coisas mesmo com preguiça, aquilo vai se acumulando de uma certa forma, seu corpo vai entendendo, sua alma, seu cérebro vão entendendo que dá para fazer certas coisas mesmo não tendo vontade. E aí aquilo vai se acumulando em pequenas doses ali, pequenininhas. De repente aquilo começa a ficar mais fácil e aí você para de precisar fazer força, né? Eu acho que essa é a perspectiva de quem quer evoluir. Porque no final das contas não existe evolução tranquila. Tudo que você precisa aprender, você vai aprender sob muito esforço. Aprender não é algo trivial, sabe? Às vezes parece que é porque a gente está num mundo de muita informação. Mas aprender coisas novas não é algo trivial, é algo que exige muito esforço. E geralmente o nosso cérebro ele quer te poupar o esforço, porque na natureza, desde quando a gente foi criado, a ideia do seu corpo é acumular energia para que você não morra de fome. E o cérebro é um órgão que gasta muita energia. Então, no final das contas, quanto menos o cérebro trabalhar, mais energia você economiza, e é isso que o seu corpo faz o tempo inteiro. Então, a tarefa que eu queria passar hoje, e aí já pegando nessa linha, né, de dar esse zoom para trás aqui e olhar a sua vida de uma forma global, eu queria propor que vocês fizessem um exercício muito famoso do Olavo. O Olavo propôs isso na primeira aula dele no COF, né, o curso online de filosofia, o Olavo de Carvalho. A primeira aula do COF ele propôs esse exercício, que ele chama necrológio. Eu não sei se vocês já ouviram falar dele, mas é um exercício muito importante para que a gente consiga dar uma olhada na nossa vida de uma forma... É quase como se você conseguisse esticar o horizonte de consciência que você tem da sua própria vida. E pelo menos uma vez na vida, cara, você tem que fazer esse exercício. Quando eu fiz isso aqui, realmente não foi fácil, mas foi um negócio que estica o seu horizonte de tempo, sabe? Você consegue entender que você ainda tem muita coisa por fazer na vida e você consegue vislumbrar um contato melhor com aquele self que eu estava falando mais cedo e aquilo fica mais palpável para você. Como é que é o exercício? Você vai fazer um exercício, você vai pegar um papel, né, um papel ou digitando no computador, um papel, uma caneta, e você vai... O exercício é o seguinte, você morreu, tá? É o dia do seu velório, e você conseguiu fazer na sua vida tudo o que você queria. Sua vida foi um tremendo sucesso. Tudo que você tentou, tudo que você gostaria de ter feito, tudo que você... todos os seus sonhos e tal, tudo se realizou. Você conseguiu realmente viver aquela vida de fato do seu padrão ouro, aquilo que você considera como sendo uma vida, uma narrativa incrível, uma vida perfeita, onde deu tudo certo. Beleza? E você morreu, você acabou de morrer. E o exercício do necrológio é você o seu melhor amigo escrevendo sobre a sua vida. Deu para entender? Porque às vezes explicando é confuso, mas o exercício é simples. Existe uma pessoa que é o seu melhor amigo de vida e ele vai descrever para as pessoas, né? Imagina que você vai botar lá uma homenagem para você no jornal da cidade. Então essa pessoa, esse seu amigo, vai descrever a sua vida como ela foi nesse exercício. Ela foi teoricamente perfeita, tudo dentro dos conformes, tudo do jeito que você gostaria, com todos os sonhos realizados. Beleza? Então você vai descrever como seria essa vida desde o início da sua infância até o dia da sua morte. Todos os detalhes que você conseguir lembrar, quantidade de filho, o dinheiro, o que você fez para trabalhar, o que você conseguiu realizar, as coisas que você gostou de fazer, né? Tudo isso você vai pegar um exercício inteiro da sua vida e vai descrever uma vida perfeita, o que seria uma vida perfeita. Qual que é a ideia desse exercício? O Olavo explica isso de uma forma muito, muito bacana. Eu não sei se eu vou ter a eloquência do Olavo, obviamente eu não vou ter, mas eu vou tentar explicar mais ou menos qual que é a ideia desse exercício, porque ele parece idiota, parece simples, mas ele é muito profundo. A ideia é o seguinte, quando você
chega no final da vida e você quer ter esse contato final com Deus, essa visão transcendente, a única parte de você que consegue vislumbrar isso é a sua melhor parte. É uma espécie de movimento de um eu nobre que existe dentro de você, existe dentro de todo mundo. Só que a gente é meio que tentado, né? Até pelas inclinações más, você pode falar de pecado original, você pode falar de outras coisas, mas a verdade é que a gente tem muitas inclinações ruins, inclinações para preguiça, inclinações para uma certa maldade, inclinações para todo quanto é tipo de coisa. Mas, na verdade, o que você precisa fazer na hora de avaliar a sua vida, na hora de fazer os planos que você quer? Você precisa essa parte nobre, entre aspas, da sua alma. Qual que é a ideia do exercício? É tentar extrair exatamente essa parte mais elevada do seu eu e colocar essa parte mais elevada como o guia da sua vida, como se só essa parte mais elevada tivesse vivido. O que você está criando aqui? Um padrão ouro para que você consiga botar um sarrafo alto na sua vida e almejar aquilo. É basicamente isso. Então, faça um exercício, não deixe de fazer. É muito importante esse tipo de visão de longo prazo e uma visão assim distanciada daquilo que a gente está vivendo. Porque a nossa vida, cara, é um furacão, né? Você tem muita coisa para lidar, tem muita coisa para olhar, muita coisa para... né? Se você for viver o dia a dia, um dia atrás do outro, sem raciocinar absolutamente nada sobre a narrativa como um todo, a gente vira bicho, né? A gente vira uns bichos que tá ali vivendo, e aí vem umas vontades, a gente faz... E aí é isso, e todo dia vem vontade, a gente sai fazendo, no final das contas a vida da gente foi uma vida de bicho, porque o bicho é basicamente isso, né? Ele tem vontade de comer, ele vai lá e come, tem vontade de beber água, ele vai lá e bebe, passa uma fêmea no cio, ele vai lá e trepa, enfim, né? Esse é o bicho, né? Tudo que acontece com ele, ele reage e faz. A nossa vida precisa ser um pouco diferente. Então a ideia desse exercício é exatamente conseguir vislumbrar esse tipo de coisa. E aí a gente consegue ter uma noção melhor daquilo que a gente pode ser capaz, né? E aí a gente começa a seguir isso e correr atrás disso mais pra frente. Beleza, era isso por hoje. A gente está chegando aí em 55 minutos. Eu queria saber se tem alguma dúvida, tem alguma colocação que vocês queiram fazer, algum tipo de coisa para acrescentar. Fiquem à vontade, a casa é de vocês, a gente tem uns minutinhos para a gente bater um papo, se vocês quiserem. Mas o que eu tinha para passar hoje é isso. Tá? Entrem lá no grupo, porque as lives vão ficar lá. Essa aqui também vai ficar até domingo no feed. Chegou no domingo, ela vai especificamente lá pro grupo. Se não tiver nenhuma dúvida, eu sei que tem um delay, né? Se não tiver nenhuma dúvida, eu encerro por aqui. E a gente se vê na semana que vem. Fechou então? Muito bom, parabéns, continue assim. Cara, obrigado, cara. É muito... Te falar, cara, é muito gratificante, cara. A gente vê esse domingo eu chamei algumas pessoas, né, pelo inbox para perguntar algumas coisas assim e, cara, as pessoas às vezes a gente minimiza, né, o silêncio das pessoas. Às vezes o silêncio da pessoa quer dizer muito, né? Porque se ela tá ali, ela tá consumindo, ela tá te seguindo, ela tá, né, tá ali. Então, né, imagino que ela tá gostando, mas é bom ouvir, né? É bom a gente ouvir isso de vez em quando. E eu agradeço muito, cara, ser esse cara aqui até o final. E qualquer coisa, se sempre precisar, qualquer dúvida que tiver, me chama aqui no Instagram, me chama no inbox aí, no direct, eu tô sempre respondendo. E quando eu abrir pergunta, fiquem à vontade para colocar nas caixinhas também. Caixinha também é interessante. Beleza. Muito obrigado, então. Ficamos por aqui até quinta que vem. Quinta que vem vai ser a última live. E aí depois a gente vai começar a fazer os conteúdos especificamente da comunidade, tá? Vai ter os podcasts extras e vai ter os assuntos lá, os tópicos. Eu quero fazer
podcasts temáticos, né, para alguns problemas da vida cotidiana, quero fazer resumo de livro, quero fazer um monte de coisa legal, cara. Quero fazer um monte de coisa, muito projeto bom. E é isso. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.